A paz do Senhor, professor discipulando, para você também que é professora, que ensina no segmento do discipulando. Aqui é o Eli Espínola, novamente estou aqui com os meus amados amigos e irmãos, o professor Douglas Nilson Moraes e o presbítero Raul Soares, para a realização de mais um podcast, uma produção do Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus, esta igreja que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. E eu quero, de antemão, passar aqui a palavra aos meus companheiros aqui de diálogo, de conversa, de podcast. Presbítero Raul Soares, o que esperar desta lição? O assunto é vivendo em oração. Pai do Senhor, Meli, Pai do Senhor, irmão Douglas Nilson, Pai do Senhor a todos que estão nos escutando e aqueles que vão nos escutar ainda. Realmente chegamos aqui à penúltima lição do trimestre, estamos nos encaminhando para o final, e esta lição é uma lição também muito importante neste currículo, Vivendo em Oração. Vamos falar sobre este instrumento que Deus deixou para nós nos comunicarmos com Ele. Vai ser uma bênção. Presbítero Raul, só adiantando aqui algumas informações sobre a lição de hoje, como é que nós poderíamos definir oração? Em poucas palavras. Oração é falar com Deus, meu Eli. Oração é Orar, falar com orar Deus. é o mesmo que rezar? Não, oração é algo espontâneo, é algo que surge da necessidade presente, não é algo pré-fabricado, pré-pensado, não é algo produzido antecipadamente para se repetir. A oração ela é espontânea e Jesus nos ensinou a respeito disso. Ele nos falou que quando nós fôssemos orar, não usássemos de vãs repetições. E uma das características da reza é que a reza, a pessoa muitas vezes está falando mecanicamente, nem está raciocinando. E eu costumo dizer que se eu fosse um Deus, se alguém fosse rezar para mim, eu ia ficar muito chateado, porque é um negócio enfadonho. É isso aí, já começamos, digamos, com um clima um tanto espirituoso. Professor Douglas Nilson Moraes, meu amado, meu querido, a paz do Senhor, temos aí já ouvido alguma definição, uma formulação de definição de oração, e o que nas suas palavras iniciais poderiam já ser dito, né, o que poderia já ser falado sobre sua impressão ao estudar, ao se debruçar, se preparando para a gravação deste podcast, e o que poderíamos, digamos, a título de quebra-gelo, né, falar sobre a oração, além de defini-la. Pai do Senhor, irmão Eli, Pai do Senhor, presbítero Raul, a você, professor, que mais uma vez está conosco. E como aqui já dito, oração é muito mais vivida do que conceituada, né? Existe um incontável número de literaturas que falam sobre oração. Escritores com as suas experiências de oração. Mas eu confesso que, mesmo já tendo lido algumas literaturas, só tem uma coisa que essas literaturas podem me ajudar, me motivar a fazer o que eu devo fazer, que é orar. Certo escritor, ele fala algo assim bem interessante sobre oração. Ele diz que ele vai apresentar um caráter duplo da oração. Por um lado, nós temos uma audiência particular com o Senhor. Eu com o Senhor, algo particular, Raul com o Senhor, Eli com o Senhor, e em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância, eu tenho um particular com ele. E, por outro lado, embora estejamos em uma audiência com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, nós temos a certeza de estarmos deitados no seu colo e chamá-lo carinhosamente de Pai. Eu acho que é essa palavra de abertura que
podemos falar sobre o termo oração. Eu creio que você está se referindo à intimidade. É verdade, E que a intimidade. intimidade faz toda a diferença na prática da oração, no exercício da E é oração, isso que o, como e uma é isso que o devoção próprio particular. é isso que o próprio Cristo ele vem desconstruir diante de uma sociedade em que oração ele era algo totalmente mal interpretado, vendido de todo jeito nas praças públicas como um meio de você apresentar a espiritualidade, e Jesus ele apresenta um modelo simples, barato e objetivo de oração. Entra no teu quarto, dirige-se ao Pai que está no céu, você não vai ter nenhum custo, você não vai precisar estar impressionando ninguém. O teu Pai que está no céu, que sabe o que está no teu coração, te ouve e relaciona-se com ele. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, você que é docente do discipulando, já conta aí com algumas ideias a respeito da oração que já foram perfiladas aqui já no início, na introdução deste podcast, logo após a abertura. Estamos, como já foi sinalizado pelo presbítero Raul, na lição 12, né, em face da lição 12, e o primeiro tópico, né, é por que orar. Mas eu gostaria só de acrescentar e, de alguma forma, identificar na experiência universal a oração. De que outra maneira nós poderíamos, digamos, identificar ou diagnosticar essa prática? É comum em todas as culturas, em todas as civilizações, a busca dessa comunicação entre o reino humano e um reino transcendente, né? Esse domínio terrenal ou terreal e um outro domínio, né? Um domínio desconhecido, um domínio, digamos, místico, um tanto místico, né? Com esse aspecto, esse elemento místico, por vezes até esotérico, né? Dependendo aí do contexto religioso ou da tradição religiosa que se pratica. E o que o Karl Barth, né, o teólogo suíço, ele chegou a denominar de ânsia incurável do homem por Deus. Essa busca do homem por Deus também ela tem o seu reflexo na prática da oração. E nós podemos dizer que, digamos, que a oração, no sentido assim bem vago, ela poderia ser definida como um instinto universal, né, de pedir ajuda, né? Essa dependência do homem em relação a algo absoluto. E essa busca, né, que pode ou não levar a uma busca, e é claro que muitas vezes começa num conceito desfocado de Deus, um conceito vago de Deus, mas que depois, é claro, né, esse conhecimento pode evoluir e pode estar melhor sedimentado e em bases mais seguras, né? Então, a oração seria esse instinto humano de pedir ajuda. E eu tenho certeza que até o ateu já foi, de alguma forma, intimamente surpreendido, digamos, incoerente, suplicando por algum tipo de ajuda, de auxílio, nos momentos difíceis da sua vida, em alguma crise existencial. Então, muito provavelmente, isso aí, essa ânsia, né, por Deus, já fez parte da experiência universal. Eu não tenho dúvida, não. Então, aqui já, meus queridos, falando aqui, adentrando o primeiro tópico, por que orar? Ou seja, qual seria a motivação ou as razões? Aí eu já quero aqui deixar aqui minha contribuição em nível de subsídio para você que é professor, para você que ensina, discipulando, que nós poderíamos aqui caracterizar a oração como você teria um tipo de conceituação de oração como comunhão. Quando o diálogo ou a conversa que se mantém com Deus é uma finalidade em si mesma. Ou seja, orar é o quê? Orar é conhecer a Deus, se relacionar com Deus, ter um relacionamento significativo com Deus, né? Agora, é claro que a experiência concreta no dia a dia nos leva a outras motivações, né? A uma espécie de luta, e muitas vezes nós somos movidos a fazer pedidos a Deus. Então, a classificação, a categorização da oração como
comunhão, né? A oração como meio de comunhão com Deus e a oração como reino, né? Que tem mais a ver com o reino para que Deus estabeleça a sua vontade aqui na terra. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, como já é feita, como já é fato no céu, a vontade de Deus. Então, meus queridos, esses dois aspectos, digamos, definicionais, tem muito a ver com a experiência de cada crente, de cada cristão no seu dia a dia, né? Às vezes, ele está no meio de uma súplica e deseja conhecer mais a Deus, deseja que Deus se revele mais para ele, né? E parece se destacar mais esse elemento assim de conhecimento de Deus, de oração como intimidade. Mas também, por vezes, nós nos vemos buscando, desenvolvendo relacionamento com Deus, mas também para obtermos algo de acordo com a vontade dele para as nossas vidas, né? Ou seja, quando oramos para pedir algo a Deus. Então, essa aí seria eu falei antes sobre aquela classificação de oração como reino, né? Então, em um momento você pode classificar a oração como um relacionamento para conhecer a Deus ou pedir a Deus para que se revele para você. Em outro momento, você pode considerar a oração, dependendo da sua experiência concreta de cada um. Oração tem mais a ver com o que Deus faz. Ou seja, em um momento, a oração pode ter mais a ver com o que Deus é. Em outro momento, você pode se ver no contexto em que você está redescobrindo a oração como tendo mais a ver, ou uma oração mais centrada naquilo que Deus faz ou pode fazer por nós. Obrigado. Aqui eu quero passar aqui a palavra, né, para o presbítero Raul. Por favor, pode... Irmão, ele aqui, dar sua por que orar, né? Primeiro, por que orar? Por As que orar? motivações, já definimos, né? O que poderíamos acrescentar agora sobre por que orar? Por que orar? Porque é um dever. É um dever do cristão. A gente tem falado aqui ao longo dessas gravações, das lições, e temos mostrado alguns deveres cristãos. Porque o cristão, ele está em um reino, o reino de Deus. O reino de Deus tem leis próprias do reino. E a essas leis nós devemos nos submeter. Assim como existem as leis dos homens, as leis sociais, por exemplo, se alguém compra alguma coisa, tem que pagar um imposto, isso é um dever, e se você não paga, vai gerar multa e vai ficar pior. Assim também, no reino de Deus, existem deveres. Agora, aquilo que Deus exige de nós, ou recomenda para que a gente faça, é para o nosso bem. Tudo que Deus, se você analisar a Bíblia, se você folhear de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tudo que o Senhor estabeleceu para a gente fazer tem uma finalidade de nos abençoar, de cooperar para nós, para a nossa felicidade, para a nossa realização plena. E a oração, ela está inserida também nesse contexto. Nós temos deveres no reino. Por exemplo, falamos aqui o dever de perdoar. É um dever, não é uma escolha, né? E também agora a oração é um dever. Foi Jesus quem disse. Está escrito aqui no capítulo de número 18 de Lucas. Olha que interessante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então veja que oração é um dever. Por quê? Porque é através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Deus é espírito. Deus, ele é composto de outra matéria, de outra substância. Não é a matéria humana, né? Então, a gente ora a Deus, outra substância, uma substância espiritual. Uma substância, né, espiritual, a gente não sabe. Existe um corpo. Paulo fala que existe o corpo espiritual, né? É lógico que a gente não sabe como é que é Deus, a forma de Deus, mas uma coisa é certa, Deus é espírito, como já está escrito na palavra, né? E aqueles que querem adorá-lo devem adorá-lo em espírito e em verdade, e através da oração, porque na oração a gente se projeta até onde Deus está.
porque Deus ele está no seu lugar devido, e nós, através da oração, nos projetamos espiritualmente. Nós pensamos, nós verbalizamos, então a oração é um dever, porque nela nós nos relacionamos com Deus, nós nos comunicamos com Deus, nós adoramos a Deus, nós pedimos a Deus, porque Deus mandou a gente pedir a Ele qualquer coisa que a gente queira, ou apresentar as nossas necessidades, nós pedimos perdão a Ele dos nossos pecados, né? Então veja que é através da oração, é o único meio. É o único meio, não existe outra forma de chegarmos a Deus. Porque, primeiro, para você chegar a Deus, tem que chegar através do Espírito. E o Espírito, ele chega através da oração. Porque quando você ora, você pensa, você raciocina, você eleva o seu pensamento a Deus. E aí você se transporta no reino espiritual para diante dele. Então, é um dever, né? E Jesus nos deu exemplo de orar sempre, e nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos como é difícil orar. Orar é uma das demonstrações, é uma das maiores demonstrações de fé que uma pessoa pode apresentar. Como falou o professor Douglas Nilson, Jesus disse, né? Quando você for orar, vá ao seu quarto, feche a sua porta e ore em oculto, em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto te apresentará publicamente. Veja que Deus vê, né? Então veja que orar é difícil, porque você chegar diante de uma cadeira, diante de uma parede, diante de uma cama, enfim, diante de um chão, e se prostrar ali como ato de rendição, como ato de humildade diante de Deus, e verbalizar palavras como se estivesse falando ao vento, isso é um dos maiores exercícios de fé. E é por isso que Jesus falou assim, ó, ele conta a parábola, né? A parábola daquele juiz que não temia Deus, não temia os homens, mas tinha uma mulher lá, ele era juiz, tinha uma mulher lá que ficava sempre insistindo, seu juiz, julga a minha causa, seu juiz, julga a minha causa. Veja que a morosidade da justiça é desde aquela época já, o juiz não julgava a causa da mulher, até que o homem disse, eu não temo a Deus, não temo a ninguém, mas essa mulher me importuna tanto, eu vou logo fazer justiça a ela, e deu a sentença. Se foi boa ou não, foi resolvido o problema dela, né? E aí Jesus finaliza a parábola dizendo assim, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja que Jesus disse, está ligando o ato, o exercício da oração à fé. E, infelizmente, é uma realidade, muitas pessoas não oram e aí sofrem por não orar, porque é um dever, e quando a gente não cumpre o nosso dever, nós deixamos a desejar e, consequentemente, deixamos de ganhar alguma coisa. Se não temos prejuízo, pelo menos deixamos de ganhar. E aí Jesus está dizendo, é necessário orar, e quando ele voltar, Jesus vai voltar um dia, ele vai achar fé na terra, ou seja, vai achar alguém orando. E quando ele fala orando aqui, não é exatamente nesse momento. Imagine, nós não estamos orando agora. Imagine Jesus voltando agora e nos encontrando assim, falando aqui no podcast. Não é disso que Jesus está falando. É uma prática. Por exemplo, hoje eu já orei. Você já orou, meu irmão, meu amigo que está nos escutando aqui? Você já orou? É um dever, tem que orar. Ah, mas eu orei só 3 minutos, 5 minutos. Não importa, tem que orar. Se vai ser 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, aí é outra coisa. É outra coisa, né? Mas nós devemos orar. Obrigado, presbítero Raul. Professor Douglas Nilson, professor Raul tem falado sobre a oração em termos de dever, de imperativo, há um mandamento para se orar. O profeta Samuel, em 1 Samuel, né? Um livro que leva o seu nome. No capítulo 12, ele chegou a dizer, longe de mim que eu peque cessando de interceder por vocês. O que mais a gente poderia falar sobre o porquê ou a motivação para nós orarmos? Eli, nós sempre, em cada lição desse podcast, é inevitável, porque estamos falando de doutrinas centrais, nós fazermos menção a outras lições como forma de fazer o professor, o aluno entender que há uma conexão.
Imagina que se essa fosse a primeira aula e todos nós nunca tivéssemos tido um contato com outros pontos doutrinários e já entrássemos falando sobre oração. Isso poderia soar algo vago, porque eu preciso conhecer minimamente quem é esse ser que eu estou me dirigindo, o porquê dessa relação, o que esse diálogo pode gerar na minha vida. Então, falar de oração, nós precisamos primeiro fazer entender que há um direcionamento a uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Deus. E, nesse aspecto, poderíamos resumir esse primeiro ponto em 4 passos, 4 palavras. Primeiro, um objetivo. A oração tem um objetivo, e já foi falado aqui, relacionamento. Relacionamento com Deus. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Quando eu e você fomos salvos, fomos reconciliados com o Pai. Então, o caminho está livre para desenvolvermos esse relacionamento, fortalecer, estreitar, como um filho que passou muito tempo longe do seu pai e agora quer recuperar o tempo perdido. Então, o objetivo é fortalecer esse relacionamento. Mas há também um dever, já foi falado aqui. Nós somos discípulos. Todo aquele que se rende a Cristo é um discípulo de Cristo. E um discípulo é um imitador do seu mestre. Então, não dá para nos intitularmos discípulos de Jesus se a oração não é uma prática da nossa vida. Um terceiro aspecto é a necessidade nossa. Deus não precisa das nossas orações. Nada muda em Deus se eu orar, se Raul orar ou Eli orar. Deus, ele é intacto. Ele está acima de tudo isso. Ele não tem variação. Deus é completo em tudo. Quem precisa sou eu. Eu quem preciso desse relacionamento para a minha vida. Então, eu necessito. Por quê? Tem dia que eu preciso de consolo. E na oração, no tempo a sós com Deus, eu encontro consolo. Tem dias que eu preciso de fortalecimento. E a oração, e sempre fazendo esse link de oração com a palavra, com o tempo com Deus, eu vou encontrar nele esse fortalecimento. Tem dias que eu preciso de um socorro de Deus, que é hoje, e eu estou precisando. E lá tem socorro. E também, em cada encontro, eu preciso também de perdão, porque todo dia eu peco. E eu preciso entender e reconhecer diante do Senhor o que João já falara na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu preciso confessar para estar cada dia nesse processo de santificação progressiva diante de Deus. E, por fim, eu tenho necessidades. Eu tenho necessidades físicas, eu tenho necessidades emocionais, eu tenho necessidades espirituais. E o único que pode me dar, só fazendo um paralelo, que agora iniciamos um tempo de processo democrático eleitoral, e aqui não é nenhuma crítica, mas só para fazer um paralelo, e nesse tempo é muito comum as pessoas tributarem a sua confiança em alguns candidatos, e isso faz parte de um processo democrático. Você transmite um voto porque você acredita nas ideias, nas propostas daquela pessoa. Mas, como discípulos de Cristo, nós aprendemos que é aos pés dele, é na vida de oração com ele, que nós vamos poder receber dele a provisão necessária para o hoje, para o amanhã e em cada circunstância da nossa vida. Então, o ponto de partida nessa questão de por que orar é compreender que o discípulo ele precisa orar e ele carece de oração e ele tem essa necessidade de vivenciar essa prática diária e contínua. Obrigado, professor Douglas Nilson. Quero aqui dar destaque para o que foi dito no início por você,
é impossível alguém prosperar no relacionamento com Deus sem conhecê-lo através da oração, né? Mesmo através da oração. Então, estamos aqui discutindo a doutrina da oração, uma teologia bíblica da oração. Por que não, né? Uma teologia aplicada da oração. Estamos trabalhando essas nuances aqui. Há uma literatura, eu Sim, acho que até é publicada pela CPAD, que tem essa temática, né? Teologia Bíblica da teologia Oração. bíblica da oração. Eu tenho aqui, ó. Então, esse livro, ele é muito completo porque ele fala da Teologia bíblica oração. da Então, para você, oração. professor, é um livro muito bom, porque ele vai Tem falar orações do sobre Antigo e do Novo oração no Testamento. Antigo, no Novo Testamento, tipos de oração, É. finalidades de cada Até o oração. vocabulário no hebraico Sim, e no grego é explicado e a isso. implicação que esse vocabulário tem no contexto da oração que foi realizada e tal. É muito Eli, bom. eu quero só aproveitar e fazer aqui uma colocação. Nós estamos encaminhando para o término de mais um trimestre, né, da nossa EBD. Estamos hoje na lição 12ª. E sempre nós temos buscado falar, pontuar, não toda a aula, mas pegando esse gancho do livro, ao professor que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha, dentro das condições, é importante que ele busque se aprofundar, se encher, digamos assim, de literaturas voltadas ao tema, né, a essa temática, principalmente porque muitas vezes o professor ele está ali na classe do discipulado, ele acaba fazendo esse ensino alguns trimestres e literaturas, pela bondade de Deus, nós temos muitas boas literaturas sobre cada uma dessas temáticas. Nessa temática da oração, então, há muitos livros bons e isso ajuda muito, até como uma forma do professor orientar o aluno que gosta de ler e precisa ter uma orientação literária confiável, porque também existem muitos livros sobre oração que, na verdade, são passos, como se oração é algo que eu pego a primeira à esquerda, a segunda à direita e já cheguei no caminho da oração, se é que eu posso dizer isso. Certo. Obrigado, professor Douglas Nilson. Aqui eu já indico uma outra obra, Intimidade, é um livro do Tim Keller, muito bom sobre oração. O próprio No Tim caso, a Keller tem um oração livro, crescendo a ele tem um livro intimidade, sobre a... desenvolvendo a intimidade com Deus. Aí tem um outro livro do C.S. Lewis, né? Que é Como Orar, também muito bom. Além dessa indicação pentecostal, né? O Além Timothy dessa Kelly tem um livro, que tem a temática oração, ele é muito bom, ele tem vários ensinos e até você pode trabalhar algumas temáticas dentro desse livro, é um livro bem substancial. E há um outro livro que é O Poder de uma Vida de Oração, é um livro eu não lembro agora o autor, mas é um livro muito interessante, ele fala de uma experiência de oração que ele viveu, que é muito aplicável para vários contextos. Eu queria só relembrar aqui um ponto. O Tim Keller ele chega a dizer, né, que Deus ele não é unipessoal, é um ser tripessoal, e que na divindade existe uma comunidade, né, uma comunidade do ser. Então Deus ele já se relacionava, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se relacionavam, já tinham uma interação rica, intensamente dinâmica de amor e assim perfeita, feliz, né? Então Deus ele decidiu criar e aprova a Deus estabelecer a oração como um meio pelo qual nós pudéssemos entrar em comunhão com Ele. E Ele quer, através da oração, se doar para nós, se revelar para nós e compartilhar conosco essa felicidade inimaginável que Ele sempre gozou e que a Trindade, né, no seio da Trindade sempre existiu essa felicidade infinita, essa inimaginável. Ele chega a falar sobre isso. Então, nós podemos desfrutar dessa comunhão e de um relacionamento mais rico e significativo com Deus através da oração. Meus queridos, vou aqui dizer aqui sobre o segundo tópico o seguinte: como orar... Moeli,
ainda nesse primeiro tópico, eu queria ressaltar que a oração é o meio também pelo qual se busca a face do Senhor, né? Isaías, capítulo 55, o versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, essa é a maneira de nós buscarmos a Deus. Não existe outra maneira. E aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um versículo muito conhecido, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Veja que a oração está sempre presente no relacionamento do homem para com Deus. É quase impossível se relacionar sem orar. Aí você pode perguntar assim, e uma pessoa que não pode falar, um mudo? Mas a oração, antes de ser verbalizada, ela é pensada. Então, uma pessoa que é muda, ela também pode orar. Ela ora, mesmo que fazendo os sons delas ininteligíveis, né? Ela vai orar com pensamento, né? Então, a oração ela é imprescindível para nos relacionarmos com Deus. Sem a oração, não tem relacionamento com Deus. A oração não é tudo, porque nós vamos ver aqui a forma de orar, né? No segundo tópico aqui, como orar. A oração, às vezes, ela é imprestável, mas ela é imprescindível para se ter comunhão com Deus. Obrigado, professor Raul. Como já anunciado, adentrando aqui ao segundo tópico, como orar. Como eu estava dizendo, né, o Pai, nós oramos ao Pai no nome de Jesus, né? E através da força, né, ou em resposta à ação do Espírito Santo em nós. É importante que eu diga que o ouvir sempre precede o falar. Então, a iniciativa é sempre de Deus. Então, o Pai, né, Jesus nos ensinou no Pai Nosso, certo? Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Que estás no céu. O Pai garante esse acesso, né? Existe esse relacionamento de natureza filial. Nós temos essa intimidade com o Pai. Então, o Pai garante essa audiência para o seu filho. Né? É um conforto para nós, no momento da oração, quando somos desafiados a orar, estamos certos disso, de que há uma audiência garantida. Agora, essa garantia se deu com base em quê? Ou consiste em quê? Nos méritos de Jesus. Se baseia naquilo que Cristo conquistou para nós e em nosso favor e no nosso lugar, quando sofreu uma morte vicária e substitutiva ali na cruz, tá certo? Então, o Pai garante, né? É importante a gente entender que cada pessoa da Trindade tem um papel distinto nesse processo, né? Nessa construção do relacionamento através da oração. O Pai garante o acesso, né, ao seu Filho, nós somos filhos de Deus, né? E que oramos, né? Nós pedimos mediante a intercessão do Espírito, que nos ajuda em nossas orações. Porque, se você notar, professor discipulando, ou professora discipulando, quando Paulo descreve essa intercessão do Espírito com gemidos inexprimíveis, ele antes falou sobre o gemido da criação. Então, nós somos seres que suspiramos por Deus, dependemos de Deus, e temos nossas expectativas, por vezes, frustradas aqui na Terra. Então, faz parte da nossa natureza essa fraqueza. Nós não sabemos orar nem pedir como convém, a não ser através da assistência do Espírito Santo. Então, o Pai nos garante essa audiência, o acesso do Filho, que somos nós. Nós oramos e pedimos mediante a intercessão do Espírito e com base nos méritos de Cristo. Professor Douglas Nilson. E ele é interessante. Depois voltaremos a ouvir o presbítero Raul. Dentro disso que você está falando, veja que a oração não é algo mágico, instantâneo. Então, é preciso... E não é só tempo. Porque, às vezes, alguém só associa a oração com muito tempo. Quantidade, mas, né? Quantidade é a qualidade. Quantidade, mas qualidade. Veja que Jesus, ele no seu ministério terreno, ele ensina detalhes muito preciosos
da oração. Como dirigir-se a Deus? Então, ou seja, você tem que ter uma atitude de humildade, que é o que fala aqui no primeiro tópico desse segundo tom. Você precisa entender que ali é você e Deus, ou seja, você sem máscara, você sem enganos ou fragilidades. Ali é você descoberto diante de Deus, que lhe conhece piamente, conhece todo o seu ser. E também, naquele momento que é um encontro, esse encontro ele requer sinceridade, abertura de coração. Como aqui nós estamos conversando e nós vamos falando e vamos olhando um no olho do outro, e muitas vezes num desenvolvimento de um relacionamento, de uma amizade, esse estreitamento vai fazendo com que um ou outro conheça mais e sucessivamente e reciprocamente, e assim é essa relação com Deus. O como orar, ele é muito prático, é o prático da oração. Como eu vou me portar diante do Senhor. E veja que isso é um aprendizado. Quanto mais você se porta, quanto mais você se desprende na oração, você vai vivendo experiências. E isso não é algo como no início você perguntou, não é uma reza, mas isso não é algo engessado. Você tem que ter a sua espontaneidade. Você sabe diante de quem você está, do Deus, do Criador de todas as coisas. Você tem respeito e reverência a Ele, que é o Todo-Poderoso, mas também você tem liberdade de poder chamá-lo de Pai, como o próprio Cristo nos ensina, sendo esse termo um termo novo para aquela sociedade. Ninguém se dirigia até então a Deus de Pai, mas aí o Senhor abre esse caminho para nós. Então, o orar é a prática no dia a dia, é uma constância e é uma busca. Eu imagino que é como alguém com sede buscando água. E a gente vai, tem dia que a gente tem uma vivência mais profunda, tem dia que essa vivência não é tão profunda, mas a gente continua porque, primeiro, a gente crê que ele está lá. Segundo, a gente crê que isso é real. E terceiro, a gente espera que a qualquer momento ele pode nos visitar de uma forma diferente e fazer valer a pena toda a espera, toda a expectativa. Presbítero Raul, o que mais poderíamos falar? Então, irmão Eli, acrescentando aí o que já foi falado, é importante ressaltar a importância do elemento fé na oração. A oração é um ato de fé, um exercício de fé, como já falei, e aqui o apóstolo Tiago, ele traz aqui no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo 5, versículo 16, que fala: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele vai dar o exemplo de Elias, que Elias era um homem igual a nós, e ele orou e não houve chuva. Então, a oração é acima de tudo, um ato de fé. Porque ninguém vê Deus, mas sabe que Deus existe, sabe que Deus está escutando, e não vê, mas tem elementos, tem indícios que alimenta, que fundamenta esta fé. Não é assim desprovida, eu nunca vi, então não existe. Não, existem elementos dados pelo próprio Deus para que a gente possa ter essa busca ao Senhor através da oração. Aí alguém pode perguntar assim, mas vem cá, Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Então, para que eu vou orar? Inclusive, tem até alguém que levanta essa bandeira, dizendo, não, que Deus disse que antes mesmo
a gente não deve andar ansioso por isso, por aquilo, porque Deus sabe todas as coisas, sabe o que é necessário para nós. Só que ali Jesus está falando sobre a ansiedade. Ele não está tirando o dever de orar, né? Ali é uma coisa diferente. Eles, exatamente. Ele está mostrando que a gente não deve andar ansioso. Ele está tratando sobre ansiedade. E uma das formas para se trabalhar ou para se evitar a ansiedade é a oração. Como eu falei, tudo que Deus deixou para nós fazermos é um dever. Agora é um dever assim, digamos, respeitando o livre-arbítrio do homem, porque Deus respeita, né? Tudo que ele deixou para nós é para o nosso bem espiritual, físico, psicológico, e tem até estudos aí, né? Teses de doutorado mostrando justamente isso. Quem tem uma vida de oração, parece que aciona parte do cérebro, fica mais forte. Então a gente sabe que orar é bom. Valor terapêutico, psicológico. Então, as pessoas meditam aí, né? Tá? A meditação é muito bom para isso, para aquilo. Ora, orar atende isso também. Orar é muito mais que uma meditação, porque orar atende uma questão. Primeiro, a oração é uma questão espiritual. É para você falar com Deus, que é espírito. Aí, por conseguinte, como foi Deus que deixou para a gente fazer, vai abençoar-nos no corpo também. Isso é inevitável. A gente verbalizar, Deus gosta que a gente verbalize, porque Deus sabe todas as coisas, sabe o que nós precisamos. Todavia, Ele deixou a oração para que a gente pudesse praticá-la, falar com Ele, verbalizando, e existe aí uma legitimidade. É como quando a pessoa ora, quando a pessoa fala, ela está legitimando Deus a agir naquele sentido. Ora, parece uma incongruência. Deus precisava de ser que eu dê legitimidade. Deus respeita o livre-arbítrio. Jeremias, está aqui na lição, né? Jeremias 33:3. Está lá, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ora, Deus está dizendo, clame a mim, porque se você não clamar, eu não vou responder. Por quê? Porque eu posso todas as coisas. Eu posso, mas você quer? Tem horas que a pessoa não quer, e Deus não vai obrigar a pessoa a receber algo que ela não quer, quando isso está dentro da vontade diretiva de Deus, a vontade permissiva de Deus. Lógico que Deus é soberano, e quando existe algo para ele fazer, na sua soberania, ele faz, ele não precisa pedir licença a ninguém. Mas aquilo que ele estabeleceu é mais ou menos um pai que chega para o seu filho e diz, meu filho, esse aqui é melhor para você. Mas o filho diz, não, pai, mas eu queria esse aqui, mas eu quero me acomodar isso aqui. Não, tudo bem, então fique com esse aí. É mais ou menos isso. Né? O Deus respeita nós. Olha, veja que tem um exemplo na Bíblia também, capítulo 18 de Lucas, né? A gente falou do dever da oração, e é interessante que no mesmo capítulo de Lucas tem uma história muito interessante, que é a história de um cego chamado Bartimeu, capítulo 18, versículo 35 em diante, e o cego clamava a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou, 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 e alguém disse para ele se calar, mas ele insistiu, ou seja, teve fé, né? E aí Jesus parou, Jesus mandou chamá-lo, Jesus ouviu, e Jesus faz uma pergunta que a princípio parece uma leitura rápida. Eu pensei já assim, quando eu era mais digamos, neófito, eu pensei assim, parece uma pergunta sem sentido. Como é que Jesus está diante, um cego está diante de Jesus, está reclamando ali, e agora Jesus tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega para ele e pergunta, o que você quer que eu faça a você? Parece sem sentido, né? Mas depois, a gente analisando, a gente o Espírito Santo vai revelando para nós que nós estávamos errados quando pensávamos que era sem sentido. Por quê? Se o cego não quisesse ver, se o cego tivesse um problema na casa dele, na família dele, ou um parente dele, ou um amigo dele, é possível. Não, eu quero continuar assim, eu quero continuar mendigando, eu quero continuar pedindo esmola. Ora, Jesus ia fazer aquilo, né, honrar a fé dele, porque ele estava gritando lá, sabia que Jesus podia fazer, Jesus ia realizar aquilo que ele queria, não necessariamente queria ver, mas ele disse, eu quero ver. Aí Jesus disse, vá, a tua fé te salvou. Ou seja, quando a gente fala, a gente abre espaço, a gente está dizendo assim, Senhor, pode fazer isso aqui, pode fazer o que eu estou querendo. Aí entra a bondade de Deus. Deus faz, né, por misericórdia e bondade. Agora, quando a gente pede errado,
aí vem a bondade de Deus para não nos dar algo que vai nos prejudicar, que vai fazer com que a gente vá sofrer. Aí ele vai dar sempre, não aquilo que pedimos, mas sempre dar o melhor para nós. Então, a oração, esse orar aí com fé, né, a gente tem que saber disso. E tenha muito cuidado, porque quando você orar, Deus vai realizar se aquele pedido, se aquela oração estiver alinhada com a vontade dele. Ele vai realizar. E quando ele realizar, não se surpreenda, porque é natural, nós somos falhos, nós somos humanos, somos naturais, e a gente pede uma coisa a Deus. Quando Deus realiza, a gente se surpreende, como se a gente não estivesse esperando aquilo ali. Era para dizer assim, tá vendo, eu orei, eu sabia que Deus ia realizar isso aqui. Era para ser assim, né? A nossa atitude diante da concretização daquela bênção, daquilo que a gente pediu, e não ficar admirado porque Deus fez. Isso nós temos exemplo na Bíblia, né? Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração, mas quando o anjo libertou Pedro, que chegou lá na casa, a menina ouviu que Pedro estava batendo na porta, aí a menina correu lá dentro na igreja, ei, irmãos, Pedro está lá fora. Aí, não, é o anjo dele. Não acreditaram, né? Porque nós somos assim. Mas a gente tem que ter em mente que quando a gente ora, se estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai realizar. E quando ele realizar, a gente não deve se surpreender, deve sim glorificar a ele, porque já esperávamos aquilo. Está escrito, né? Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Palavra de Jesus. E também sobre a relação entre ansiedade e oração, é uma questão suscitada, né, no seu comentário inicial, dentro desse tópico, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ação de graças, né? E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo. Meus queridos, vamos agora para o terceiro e último tópico da lição, e eu vou aqui deixar minha contribuição com as considerações finais, tá certo? Encaminhando aqui já minha participação, né? Jesus orou e nos convida a fazer o mesmo. Então, nós temos o exemplo, né? Jesus é nosso exemplo em todos os sentidos. Então, o exemplo supremo, né, de humildade, de humilhação. Quer dizer, Deus encarnado dependeu da ação e da assistência do Espírito Santo e orou, né? Nos deu esse grande exemplo, orando. E, professor discipulando, que você encoraje o seu aluno ou os seus alunos a orarem, né? Até que a oração, digamos, deixe de ser um mero dever, um dever enfadonho, e passe a ser um deleite na vida e na experiência de cada um, né? E que cada, seja professor, seja aluno, né, diante desse debate, um assunto que nos desafia em todos os aspectos, né, a oração, nós somos chamados a orar, e que sejamos, meus queridos, digamos, motivados não pelas circunstâncias exteriores, ou seja, por aquilo que está fora de nós, a praticarmos a oração. Muitas vezes nós oramos porque temos a oração como um dever, né? Simplesmente como um dever, um simples dever, ou as circunstâncias nos obrigam a orar, nos impõem essa necessidade, ou a expectativa social. Não, as pessoas esperam que eu ore diante das circunstâncias que eu estou passando. Estou num culto público, preciso orar e tal. Ou seja, o que está movendo ou mobilizando a pessoa à prática da oração é sempre algo externo, algo fora dela, né? Mas que, acima de tudo, seja algo dentro de nós, né? A ação do Espírito Santo, e que o façamos de maneira espontânea, significativa, porque a oração é o quê? A oração é você, e sempre quando você ora, você está respondendo à revelação de Deus. Você está respondendo à ação de Deus na sua vida, a atuação da graça, a infusão da graça na sua vida e a ação do Espírito Santo, né? E a semelhança, ou fazendo aqui uma analogia entre o relacionamento com Deus e um relacionamento entre duas pessoas, uma amizade, um amigo ele se abre para outro. Um amigo, ele às vezes, né, ou então, num contexto, um relacionamento romântico, né, o rapaz, ou o esposo, está ali deslumbrado diante da sua esposa, ele dirige palavras elogiosas, palavras afáveis. Então, que diante desse desafio da oração, nós venhamos a nos deleitar
e que, acima de tudo, que venhamos a considerar como a maior dádiva, o maior presente, a maior resposta que poderemos obter através da oração, que seja o próprio Deus. Ou seja, Deus se revelando, Deus dando de si mesmo para nós. Ou seja, Deus como um dom, né? Mais do que propriamente uma coisa ou outra aqui da terra que venhamos a pedir a Deus. Por quê? Porque no exercício, através do exercício da oração, nós nos abrimos para Deus, e à medida que eu me abro para Deus, à luz daquilo que Ele revela de si mesmo para mim, aí eu sou transformado. Existe um autoconhecimento, e eu sou transformado a partir dessa revelação de Deus no processo da oração. Eu me abro para Deus, Deus se abre para mim, porque é um relacionamento. Eu estou crescendo no relacionamento. Deus se revela para mim, e essa revelação ela tem um efeito transformador, uma mudança na minha vida. Então, acima de tudo, o que importa é que dentro de mim haja mudança. Muitas vezes eu posso não esperar mudanças fora de mim, mas que, pelo menos, dentro de mim aconteça uma mudança especial, que acontece através dessa revelação de Deus no processo da oração. Então, eu concluo aqui minhas palavras, quero facultar aqui a palavra para o professor Douglas Nilson, para comentar, deixando a sua contribuição nesse terceiro tópico, por favor, e para as suas considerações finais. Ele só corroborando com o que você já falou, Cristo é o nosso grande exemplo de oração. Isso é muito positivo pontuarmos, porque alguém que ora e que é exemplo naquilo que ele faz, naquele ofício, ele não precisa de defensores, digamos assim, não precisa de apresentar-se como alguém que faz aquilo. Então, veja que Jesus, ele vem em seu ministério, mas a oração não é uma coisa que Jesus precisa mostrar para as pessoas que ele ora. Pelo contrário, faz parte, está intimamente ligado. Ele sabe da necessidade como humano de ter esses momentos a sós com o Pai. E isso gera uma cultura. Os discípulos se incomodam, e aqueles discípulos não eram pessoas leigas em oração. Ele chega e diz, nos ensina a orar como João ensina aos seus discípulos. Então, a oração era algo que fazia parte da vivência dele. Só que eles, quando Jesus começa a desenvolver um novo modelo de oração, isso causa incômodo, mas um incômodo positivo. Eles querem fazer dessa forma. E aí Jesus apresenta a oração do Pai Nosso, que é um conjunto de diretrizes para melhor nortear a nossa oração. E essas diretrizes envolvem reconhecimento de quem é Deus, a quem você está dirigindo, envolve confissão, envolve gratidão, envolve petição, envolve dependência, envolve rendição. Então, são elementos que vai fazer parte da oração. Eu não preciso toda oração recitar o Pai Nosso, mas se em algum momento, veja como ele é didático. Se em algum momento minha oração estiver muita petição, o Pai Nosso vai me trazer de volta à linha para que eu entenda que oração não é só petição. Se em um momento eu estiver com muita reclamação, o Pai Nosso vai me dizer que oração, às vezes você vai botar para fora coisas que estão lhe incomodando, está lhe angustiando, mas a oração, ela tem algumas vertentes que são muito, por demais, importantes nesse processo. Então, Jesus, ele foi exímio pessoa que amava oração, que praticava oração e viveu todo um ministério ali para quem estivesse próximo pudesse identificar. Instantes finais do seu ministério terreno, ele tinha consciência que ia morrer. O que é que ele vai fazer? Ele vai orar. E isso também serve de experiência para nós. Nos dias difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos conflitantes, nós precisamos imitar o nosso mestre e orar. Então, encerrando e fazendo coro ao que você falou há pouco, ao professor que tem nos acompanhado semanalmente, eu e você podemos falar muito sobre oração, podemos recitar livros, e esse é o nosso papel aqui. Nós aqui não estamos para orar nesse tempo.
Nós estamos para falar, explicar, debater sobre a temática da oração. Mas para você, professor, a sua responsabilidade, de certa forma, é muito maior do que a minha, de Eli e do irmão Raul, porque o aluno está ali lhe vendo e ele precisa ter o mesmo despertamento que os discípulos tiveram para chegar a Jesus e dizer, nos ensina a orar. Que assim seja na vida dos nossos professores e nas nossas extensivamente, que aqueles que nos ouvem nos procurem desejosos a imitar-nos, porque assim nós estamos imitando Cristo, primeiramente, no exercício diário e contínuo de orar. Nós precisamos orar e que essa prática ela seja fortalecida entre os professores, entre os novos convertidos, entre nós, corpo, igreja do Senhor. Então, são minhas palavras e agradeço mais um momento, mais esse tempo de estar nesta contribuição no podcast. Bom, nesse último tópico, né? Jesus orou e nos convida a fazer o mesmo. Jesus, a gente sabe que ele é Deus. Jesus é Deus, sempre foi, mas aqui na Terra, quando ele veio, ele era 100% homem, apesar de ser também 100% Deus, e ele nos deu o exemplo. Todo o ministério de Jesus foi regado à oração. Jesus orava sozinho e orava também com os discípulos. Isso nos ensina a orarmos, né, com os irmãos, na igreja, e também temos que orar sozinho. E a gente vê esse dever, porque, como Jesus falou, né, em Lucas, capítulo 18, o dever de orar, esse dever é um dever natural, é um dever, é como mais ou menos assim, todos nós temos o dever de nos alimentarmos. Se alimentar, por exemplo, jantar, almoçar, a gente aqui no Brasil, né, come 3 vezes durante o dia, tomar café da manhã, almoçar meio-dia e jantar à noite. Isso é um dever, né? Porque é algo prazeroso. Mas é possível que alguém distraído com alguma outra coisa se esqueça de cumprir esse dever prazeroso. Assim também é a oração. A oração é algo muito prazeroso. Não existe nada melhor do que você entrar na presença de Deus. Se você chegar mesmo, você sentir, parece que o céu desce ou é você que sobe, isso é prazeroso demais, isso é renovador, vivificador, enfim, não tem palavras para descrever, e isso se alcança através da oração. Então, Jesus é o nosso modelo, Jesus nos ensinou a orar, para que a gente também faça o mesmo, pratique. Aí volta aquela questão, as distrações concorrem, né? São muitas distrações, e aí o nosso tempo fica concorrido. E aí a gente, às vezes, fica renegando a oração e acaba que a gente não ora. E aí vamos ficando fraco, porque assim como o alimento físico, ele nutre-nos fisicamente, assim também a oração nos nutre espiritualmente. Então precisamos ter isso em mente, precisamos levar isso muito a sério e Jesus disse, né, finalizando ali a parábola daquele juiz, né, porventura achará fé na terra? Porventura as pessoas estarão orando na terra quando eu voltar? Fica aí o alerta. É uma pergunta retórica que Jesus fez para a gente responder para nós mesmos. Eu estou orando ou não estou orando? Eu estou praticando esse ato ou não? Se não tiver, acende uma luz vermelha. Se tiver, continue orando, porque a oração é uma bênção para nós. Que Deus abençoe todos os professores e aqueles que estão nos assistindo, nos escutando, onde quer que esteja aqui, em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e até fora do Brasil, os irmãos em Portugal, na Espanha também, que têm acompanhado esse podcast, e que Deus abençoe todos os irmãos, onde quer que estejam. Obrigado, presbítero Raul. Obrigado mais uma vez, meu caro professor Douglas Nilson. Obrigado a você que tem nos acompanhado, ou você que pela primeira vez acessou o conteúdo deste canal. Quero lhe encorajá-lo a se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos podcasts, bem como a gravação ou as aulas dos demais segmentos ou faixas etárias. Aqui a nossa palavra de despedida. Adeus, a nossa gratidão.
também agradecemos mais uma vez esse privilégio, né, de mais um projeto. Estamos aqui encerrando mais um trimestre. Agradecemos também a confiança do nosso pastor Martim e nosso pastor Reinaldo, diretor do Departamento irmão de Ensino Eli, e Educação Cristã. o trimestre na próxima aula, né? A próxima ainda tem Sim, uma. certo. Digo, nossa participação neste trimestre. Ainda resta a 13ª lição. Obrigado a todos, a paz do Senhor, uma boa noite. Boa noite, Pai do Senhor.